Boa noite a todos, que sejam todos bem-vindos, que a gente tenha hoje uma ótima noite de Evangelho, né? Que nosso irmão Francisco aqui seja inspirado com uma palavra que vem do alto, para que a gente tenha os melhores ensinamentos, né, para o nosso coração. Eu vou ler uma mensagem aqui que eu achei interessante, que fala para a gente ter bom ânimo, né? E aqui diz: o seu futuro é bom. Você perdeu o negócio, o emprego, a oportunidade. Parece que marcha para um futuro negro. No entanto, o que pensa Deus a respeito do que você perdeu? Ele tem planos para você, acredite. Amanhã a dor se transformará em alívio, a tristeza em alegria, a angústia em paz. Novo dia, nova situação. Trabalhe e siga confiante. Ânimo. Você planta a felicidade do amanhã quando faz o melhor que pode. Então, é uma mensagem de bom ânimo, né? Para as pessoas não ficarem desanimadas, porque, como eu disse aqui, às vezes o negócio não dá certo, né? Você está esperando uma situação e não é aquilo que você queria. Mas, às vezes, essas situações difíceis são importantes para que a gente possa chegar a situações melhores, na verdade, né? Às vezes é só uma passagem, né? Então, quantas vezes a gente já viu isso, né? A gente fala assim, aconteceu isso, que chato, né? Mas, de repente, vai acontecer uma coisa muito melhor para você, né? Então, a gente tem que confiar sempre, né? Em Deus, nosso Pai maior, que sabe o que é melhor para cada um de nós. E assim seja. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Para todos vocês que estão aqui presentes, aos nossos amigos internautas, que nós possamos mais uma vez, com muita alegria, mas muita alegria mesmo, agradecer ao nosso Pai Criador a oportunidade de estarmos aqui. Que esse momento seja um momento festivo para todos nós. E se de repente hoje você sentir em seu coração essa alegria em comum, um bem-estar que normalmente não chega até a tua alma, pode ter certeza que a espiritualidade está nesse momento te abraçando, te envolvendo com uma energia tão salutar e amiga, para que você saia daqui com essa esperança e com essa alegria que a Lenita falou, que a gente possa acreditar nisso. Não estamos sozinhos, essa jornada é difícil, é árdua, mas é assim mesmo, faz parte do nosso aprendizado. E a espiritualidade maior sabe das dificuldades que nós carregamos, sabe daquilo que nós estamos passando nesse momento, daquilo que nós já passamos em todos os momentos da nossa existência, sabe que estar aqui na Terra vestindo esse corpo carnal é muito difícil. Então por isso que eles são tão amorosos, né? E não é somente aqui na casa espírita, né? Ou no templo evangélico, na igreja, não é só lá. Na sua casa também. A espiritualidade muitas vezes ela chega perto de você, ela te intui, ela te inspira. O que nós precisamos fazer é um pouco disso, é levar a igreja para dentro da nossa casa. Porque quando nós chegamos aqui, nós nos aquietamos. Não é interessante isso? A gente se concentra, a gente eleva o pensamento, a gente fica envolvido nessas músicas maravilhosas, né? Que eu digo sempre que são braços maternais amorosos, que nana ao nosso espírito. E em casa a gente não faz isso, e deveríamos fazer, né? Deveríamos ter esses momentos de envolvimento espiritual, né? Perceber a espiritualidade, porque ela está presente lá, né? Então, agradecer muito a Deus por estarmos aqui e vamos dando continuidade nessa tarefa, né? Que o compromisso nos chama de falar, de nos oferecer mais uma vez como canal da espiritualidade, porque somos imperfeitos ainda, mas a gente sabe que Deus chega ao homem através dos próprios homens, né? Então a gente também se coloca nessa posição de aprendizado, né? De aprendiz do Evangelho. Todos nós somos aprendizes, né? E hoje eu gostaria de falar, agora à tarde estava vindo assim uma
uma passagem do Evangelho no meu coração, né? A gente sabe que funciona assim, né? A gente acha que é a gente que está lembrando, a gente que está pensando, não é? A espiritualidade que já está ali se conectando conosco, né? E de alguma forma já moldando o tema da noite, né? Então eu me recordo de uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17, que Jesus, quando ele está diante daquela multidão, por incrível que pareça, Sermão na Montanha novamente, Jesus fala assim para as pessoas, tentando buscar a credibilidade das pessoas que estavam ali, né? Porque nós temos que entender o seguinte, né? Quando Jesus veio, já existia uma lei, né, trazida por Moisés. Já havia os mandamentos anteriores, né? Então aquele povo já tinha uma certa noção de tudo isso. Então Jesus ele se coloca dessa forma, ele fala assim, olha, não pense vocês que eu vim destruir as leis. Eu não vim destruir as leis, mas eu vim fazer com que essas leis sejam cumpridas. Eu acho tão importante essa colocação do Cristo, e é verdade, né? E aí a gente entra dentro dessa reflexão sobre as leis, né? Essas leis que foram estabelecidas por Deus a toda a humanidade, é claro que de maneira, primeiramente, né, porque a humanidade ainda era e é ainda um pouco primitiva, né, está iniciando ainda esse aprendizado espiritual, essas leis elas são estabelecidas segundo a nossa capacidade de entendimento e de compreensão. Então Jesus ele se coloca ali da seguinte forma, ó, não pense que eu estou aqui falando com vocês para destruir tudo aquilo que já foi trazido por Deus, não, de maneira nenhuma. Eu estou aqui para dar sequência nessas leis, para fazer com que essas leis realmente sejam cumpridas. E é tão interessante que a gente percebe que realmente era isso, né? Jesus ele estava aqui para fazer com que o nosso coração refletisse mais sobre todos aqueles ensinamentos. Tanto é que ele pega os 10 mandamentos de Moisés e ele resume em apenas 2, porque na verdade é tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você mesmo. E Jesus então coloca, se você conseguir fazer essas duas coisas, pronto, né? O seu espírito está em harmonia, a sua conduta está 100%, porque se você faz ao próximo tudo aquilo que você, né, que o próximo gostaria que você fizesse, se você ama a Deus sobre todas as coisas, não precisa mais nada. Você resolve todas as encrencas, todos os problemas da terra, simplesmente colocando em prática essas duas leis, esses 2 mandamentos. Vocês concordam comigo? É essa a real, né? Então o Cristo, todos os ensinamentos que o Cristo traz, através de toda a sua andança pela terra, de todos os seus ensinamentos, todo o exemplo que ele oferece à humanidade, é sempre voltado a isso, ao amor, à fraternidade, ao respeito ao próximo, essa reverência que nós temos que ter a Deus, sabendo que Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai eterno, né? Então o Cristo ele faz questão de fazer com que toda a humanidade tenha entendimento e compreensão sobre isso. Aí é lógico, o tempo passou, a humanidade foi de alguma maneira aos trancos e barrancos, né? Mesmo ainda com o seu coração impregnado de vaidade, de orgulho, de tudo mais aquilo que nós já conhecemos, e ainda fazendo muitas guerras, muitas coisas que aconteceu durante toda a história. Nesse período, a espiritualidade maior sempre enviava, né, os missionários, aquelas pessoas mais esclarecidas, para fazer com que de alguma maneira todos nós ampliássemos ainda mais o nosso conhecimento em todo esse contexto. E aí nós temos aí no século XIX, né, no século XIX, a presença dos benfeitores espirituais unidos ao coração de Kardec, e traz toda essa codificação da doutrina espírita, né? E aí a gente vai perceber que essas leis elas estão sendo aprimoradas cada vez mais. Cada vez mais esses ensinamentos eles chegam de maneira muito mais ampla. Por quê? Porque nós vamos amadurecendo espiritualmente, e aí a espiritualidade fala assim, agora está na hora deles aprenderem um pouco mais. Vamos colocar novas regras, né, que tem que ser vivenciadas para que eles possam um dia atingir a harmonia plena, o equilíbrio pleno. Então é muito bom a gente entender, a gente refletir sobre todas essas leis. E os benfeitores espirituais, através do próprio Kardec,
né? Nos livros, no livro dos Espíritos, por exemplo, eles respondem muitas questões a esse respeito. E eles falam de todas as leis, dessas leis que são estabelecidas para que haja harmonia em todos os elementos do universo. Quer dizer, essas leis, elas são estabelecidas não somente para nós que vivemos aqui na Terra. Essas leis, elas são estabelecidas para todo o universo. Até aquela galáxia mais distante que existe de nós, ela está submetida às mesmas leis que nós. Então um dia, todos nós, como criaturas humanas, como seres em evolução, como espíritos, né, eternos, todos nós teremos que vivenciar essas leis para que realmente a harmonia se estabeleça em nosso espírito e em nosso coração, para que a gente consiga realmente desfrutar de toda essa energia, fazer parte de tudo isso, né? Então é muito importante a gente compreender essa necessidade de observar as leis, né, que são estabelecidas. E elas são estabelecidas justamente para que haja no nosso coração esse entendimento, essa compreensão e uma vivência melhor, cada vez melhor, né? Para que essa harmonia se estabeleça em nós. Então não é assim que acontece. Eu olho para o meu passado, eu não posso falar das pessoas, eu tenho que falar de mim. Eu olho para o meu passado de ignorância, né? Que eu não tinha entendimento de muitas coisas que eu tenho hoje. Como era difícil a minha vida, como eu agia de maneira desequilibrada, como eu agredia as pessoas, como eu contestava tantas coisas que não era para contestar, quanto o meu orgulho era tão exacerbado, né? Então, com o advento do entendimento, da compreensão, né, dessas lições sublimes, tudo isso vai se dissolvendo. Tudo isso vai dando lugar justamente a esse equilíbrio, né? E quando esse equilíbrio começa a acontecer no nosso coração, nós começamos a observar as coisas com mais amplitude. Você começa a perceber e sentir as lições mais grandiosas que a vida pode te oferecer, que no momento anterior, né, que no nosso passado, muitas vezes a gente não enxergava. Por quê? Porque não tínhamos entendimento. Porque éramos totalmente cegos a todas essas leis, a todas essas necessidades que nós temos de vivenciar tudo isso. Então olha como é maravilhoso tudo isso. E essa transição planetária que está chegando agora, nesse momento, no planeta Terra, é justamente o cumprimento maior de todas essas leis. Enquanto esses espíritos que hoje compõem todo o nosso orbe terreno, mais os espíritos que estão desencarnados na espiritualidade, enquanto esses espíritos não vivenciarem essas leis em seu coração, não expressarem no seu espírito esses conceitos sublimes, nós viveremos assim, da maneira como nós estamos enxergando o mundo hoje, né? Esse desamor que tomou conta do coração de muitas pessoas. Claro que nós não podemos generalizar. Existem pessoas que têm muito bom sentimento em seu coração. Tem pessoas que expressam esse amor. Tem pessoas que vivenciam isso, né? Infelizmente, é a minoria, né? Mas ainda nós observamos sentimentos muito negativos sobre o planeta. Ainda nós percebemos espíritos que estão completamente distanciados dessas leis e que não querem saber de adotar isso para suas vidas, né? Às vezes quando você conhece uma pessoa assim e você percebe, porque quando nós já experimentamos alguma coisa que nos faz bem, a primeira coisa que vem ao nosso pensamento de bondade, né, ao nosso espírito colaborativo, é falar assim: puxa, isso foi bom para mim, eu gostaria que o meu irmão também sorvesse isso, eu gostaria que o meu irmão, que a pessoa que caminha comigo, também observasse isso, porque se foi bom para mim, vai ser bom para ele. E aí nós muitas vezes nos deparamos com espíritos, com pessoas que nós conhecemos totalmente desequilibradas, que não querem saber
né? De fazer aquilo que nós falamos no início, de levar o seu pensamento a Deus, de reverenciar a vida, de olhar a natureza, né? De se conectar com a paternidade divina, de fechar os seus olhos, se concentrar numa música suave e perceber um abraço amigo e fraterno daqueles irmãos que são representantes do Cristo, que muitas vezes vêm à terra nos abraçar, incentivar o nosso coração. Eles estão distanciados disso. E aí, né, a gente percebe por quê? Porque eles não querem aprender, né? Ainda estão naquela condição de espíritos ociosos, querem somente desfrutar das energias pesadas que o planeta pode oferecer, ainda estão excessivamente distraídos com a sexolatria, né? Com essas enfermidades que muitas vezes tomam o coração dessas criaturas, ainda dão muita vazão ao seu orgulho, à sua vaidade, né? Ao egoísmo excessivo. São espíritos que infelizmente ainda se movimentam na Terra dessa forma. Nos vem alertar a espiritualidade que todos esses espíritos são espíritos que tiveram a oportunidade, nesse momento de transição do planeta, estarem encarnados. Porque Deus, Ele é tão misericordioso que Ele permitiu que aqueles espíritos que estavam em regiões de sofrimento na espiritualidade tivessem a mesma oportunidade que você, que eu, que todos nós, de estar aqui na Terra e promover a sua ascensão, de promover a sua transformação, né? Então percebe como Deus é misericordioso? Deus deu a ordem, faça com que esses espíritos estejam encarnados para que eles possam também provar dessa grandiosa oportunidade de renovação. Mas infelizmente o que a gente assiste no mundo de hoje são esses espíritos que não querem muitas vezes sair do lugar, né? Não estamos aqui levando julgamento às outras pessoas, não é isso, é simplesmente uma reflexão que nós temos que fazer, para a gente entender todo esse contexto e perceber o quanto é importante a gente vivenciar sim, dentro dessas leis de harmonia estabelecidas por Deus, dentro desses critérios que nós já conhecemos, já entendemos e praticamos de vez em quando. Não é sempre que a gente consegue praticar, mas de vez em quando a gente consegue realmente vivenciar tudo isso. Então é muito importante. Então percebem vocês, tudo aconteceu lá atrás, há mais de 2000 anos, o Cristo diante da multidão, dizendo a eles: gente, eu não vim aqui, eu estou aqui em nome do Criador, eu estou aqui em nome do meu Pai. Eu não vim aqui destruir as leis que vocês já têm em seus corações. De maneira nenhuma, eu vim simplesmente dar cumprimento a essas leis e estabelecer uma nova ordem sobre a terra para que as pessoas consigam realmente vivenciar essas leis. Porque as leis existiam de verdade, existiam, mas não eram executadas, né? Elas não eram vivenciadas. Então o Cristo, através do seu Novo Testamento, através de toda esse trabalho gigantesco que não cessou, ainda continua, né? Continua, porque a gente acha assim: o Cristo foi crucificado, os apóstolos desapareceram, os discípulos também já não estão mais aqui, então acabou tudo. Não, de maneira nenhuma. O trabalho, ele se ampliou, ele se multiplicou, né? Tanto é que foi estabelecido o cristianismo sobre a terra e hoje nós ainda trabalhamos nessa tarefa, que ela é árdua, mas ela está inacabada, ela ainda não acabou, porque diz o Cristo que enquanto se movimentar sobre a face da terra um filho meu que não foi evangelizado, a tarefa não terminou, a tarefa não acabou. Então a tarefa não é só do Cristo, a tarefa é sua, a tarefa é minha, a tarefa é de todos nós que já adotamos essas leis para as nossas vidas, que já recebemos os benefícios de todas essas leis para a nossa caminhada. Então, se nós já sabemos, se nós já experimentamos, sabemos que tudo isso faz toda a diferença, temos sim, com certeza, da melhor forma possível, transmitir isso às outras pessoas, as pessoas que convivem conosco, as pessoas que estão caminhando na terra juntamente conosco.
Chico, mas o que você está falando? Você está dizendo que nós temos que ficar pregando o Evangelho por aí? Não, não é isso, né? Nós temos que expressar todas essas leis em forma de amor, de simpatia, de alegria, de otimismo, que nem a Lenita leu a mensagem agora há pouco, de otimismo, de alegria às outras pessoas. É isso que nós temos que fazer, porque o Evangelho de Jesus, embora as pessoas levam sempre para o lado religioso, Jesus não falou de religião. Jesus não pregou nenhuma religião sobre a terra, de maneira nenhuma. Jesus, ele veio trazer o amor. Jesus veio trazer a necessidade que nós temos de convivermos uns com os outros, justamente dentro dessa harmonia, dessa disciplina. É exatamente isso. E isso nós temos que fazer. Essa é a continuidade do Evangelho de Jesus. É levar ao coração das pessoas o entendimento, a compreensão, a alegria de viver, a esperança para que saibam superar os desafios, as dificuldades e as dores que sempre chegam para o nosso espírito que ainda são, para todos nós que somos espíritos ainda em aprendizado. Essas dores, esses desafios representam lições para que haja despertamento em nós. Então esse é o ensinamento do Cristo, essa é a palavra que Jesus traz ao seu coração, ao meu coração, de todos nós nessa noite, para que a gente realmente entenda e compreenda. Essas leis estão estabelecidas, nós simplesmente precisamos pegar tudo isso que nós já aprendemos, esses conceitos que nós já guardamos no coração e vivenciar isso da melhor forma possível. Vamos acertar sempre? Não, a própria espiritualidade é muito compreensiva com relação a isso, porque eles sabem o quanto, nós falamos no início, o quanto é difícil estar aqui na Terra. Eles sabem que não é todo momento que nós vamos conseguir dizer amém. Eles sabem que não é todo momento que a gente vai conseguir fazer somente o bem. Eles sabem que em algum momento a gente vai falhar, a gente vai errar, mas mesmo falhando, errando, que a gente saiba se levantar e se corrigir, né? Que a gente saiba ficar de pé e compreender que não estamos sozinhos, que eles estão nos amparando, né? Nos assistindo. Essa é a palavra que fica no meu coração, que eu preciso carregar comigo para que os meus dias se tornem cada vez melhores. Porque à medida que eu vou vivenciando essas leis na sua integralidade, na sua constituição, eu vou fazendo e trazendo para o meu coração mais harmonia, para a minha vida mais disciplina, mais equilíbrio, e eu só tenho a ganhar com isso. Nós gostaríamos muito que todas essas pessoas que nós nos referimos lá atrás, pessoas ociosas, pessoas que não querem saber de buscar esse entendimento, essa compreensão, essa evolução espiritual, que fizessem isso, porque com certeza o nosso planeta deixaria de viver todas essas mazelas que está vivendo, né? Então agora a espiritualidade diz que dificilmente a gente vai conseguir transformar o coletivo, a gente não vai conseguir transformar todas as pessoas, mas a individualidade, o desejo de cada um, porque é cada um agora, né? Porque quem que vai dar notícia de você mesmo? Quem que vai responder às suas atitudes é você. Então agora é individual, é cada um olhar para dentro de si e dizer: existe um mundo dentro do meu coração, eu preciso fazer com que esse mundo esteja sempre em harmonia, em equilíbrio, né? Vivendo em disciplina, para que eu possa tirar o melhor proveito da vida. Se as pessoas observarem aquilo que eu faço, se as pessoas observarem aquilo que vocês fazem e aprenderem com isso, maravilha. Mas se não fizerem, nós não podemos fazer muita coisa. Então nós temos que nos esforçar sim, fazer o nosso melhor, dar o exemplo às outras pessoas, mas primeiramente nós temos que cuidar do nosso coração, do nosso coração. Às vezes nós nos deparamos, existem famílias maiores e famílias menores, né? A minha família é muito grande. Eu vou conseguir ajudar todas as pessoas da minha família? Claro que não, né? De maneira nenhuma. Mesmo que eu quisesse, não, porque eu tenho que respeitar o direito de cada um. E o livre-arbítrio é uma coisa que o Criador respeita no nosso coração, né?
Ele respeita, é o livre-arbítrio que nós temos. Nós podemos muito bem fazer tudo aquilo que nós quisermos. É claro que vem a colheita, né? É claro que nós teremos que responder pela incapacidade de agir, com certeza, mas Ele nos dá a liberdade. Então eu não posso, de maneira nenhuma, ficar impondo as coisas às pessoas, né? Nós não podemos fazer isso. O que nós podemos fazer é mais ou menos aquilo que o Cristo fez. O Cristo, ele não registrou absolutamente nada no Evangelho, não foi ele que escreveu. O Cristo, ele simplesmente exemplificou, ele agiu, né? E as pessoas que estavam em torno do Cristo pregaram o caderninho e foram anotando tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus fez, e hoje está registrado. Mas Jesus, ele somente exemplificou, né? Ele ensinou e exemplificou, colocou na prática aquilo. É o que nós podemos fazer, né? Que a gente saiba realmente conduzir a nossa caminhada nesse rumo, nesse sentido, e que nós possamos levar conosco essa lição de hoje. As leis que estão estabelecidas por Deus é para ser vivida, é para ser vivenciada da melhor forma possível, né? Para que haja em nosso espírito harmonia, né? Para que nós possamos encontrar essa disciplina que nós lutamos contra tudo isso durante muito tempo. Então nós temos que encontrar essa disciplina dentro de nós, para que essa harmonia realmente se estabeleça e a gente possa viver em paz, né? Na verdade se trata disso. Todo esse grandioso ensinamento espiritual, né, durante todos esses milênios, na verdade se resume absolutamente nisso, né? Somente nisso. Então, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, pessoas que estão aqui, encarnadas, desencarnadas, que nós possamos realmente sair daqui levando no nosso coração essa palavra que Jesus amorosamente nos ofereceu, para que haja em nós uma reflexão maior, né? Sobre a nossa caminhada, sobre a nossa vida. E se você está desanimado, como disse a mensagem da Lenita, muito importante, se você está desanimado por qualquer coisa, mas principalmente pela sua caminhada, né? Por quanto tem sido difícil, é difícil sim, não é fácil, né? Às vezes é um acontecimento hoje, outro acontecimento amanhã, e parece que as experiências, os desafios, as dificuldades não cessam. É assim mesmo, mas a gente vencendo tudo isso, a gente superando todas essas dificuldades, né? O resultado de tudo isso vai ser muito bom, porque com certeza cada desafio vencido é uma lição a mais, né? Aí a gente vai ficar bem calejados. Essa é a intenção da espiritualidade, permitir que a gente passe por essa escola difícil, né? Essa escola árdua, mas que os resultados de tudo isso só traz benefícios a todos nós. Então, muita paz a todos, que Jesus abençoe o coração de vocês e que voltem às suas casas levando essas energias de paz e de amor. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, mais uma vez, o nosso coração cheio de gratidão ao Pai, que tanto nos ama, nos cuida. Vamos levar também nosso pensamento de amor, de otimismo, de alegria, de coragem, àqueles nossos irmãos que sabem que estão necessitados, passando por grandes provações, por tratamentos, que eles possam ter a esperança de que tudo vai dar certo e a certeza de que os nossos irmãos espirituais estão sempre nos incentivando nas boas atitudes. Vibremos pela paz em nosso planeta Terra, que as pessoas possam se respeitar, se entender, ser tolerantes com a opinião alheia, para que possamos viver num mundo realmente de paz. Vibremos para todas as pessoas caridosas, de boa vontade, para que possam estender as suas atividades
a todas aquelas pessoas que realmente necessitam. Vibremos pelos nossos irmãos viciados, para que tenham coragem de levar a fundo o tratamento necessário e a certeza de que Deus nos ajuda sempre quando temos boa vontade. E vibremos pelos nossos irmãos enfermos, para que consigam a cura física e espiritual. E também pelos nossos irmãos que sofrem por depressão, por ansiedade, para que sejam beneficiados. E por todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, nossos irmãos internautas também, que todos tenhamos o grande propósito de servir ao nosso Pai Maior de todas as formas e de todo o coração. Que assim seja. Com o nosso coração invadido por essa energia de paz, nós agradecemos ao meigo Rabi. Obrigado, Jesus, irmão de todas as horas, dirigente maior do nosso orbe. Que a tua paz, o teu amor possa chegar aos nossos corações nesse momento. É tão interessante que, às vezes, em uma única localidade, podemos nós perceber um lar, uma instituição doméstica totalmente revestida de luz, plasmada de amor, de alegria, de bem-aventuranças. E colado muitas vezes à parede, o vizinho, percebemos um lar obscurecido. Dramas obscuros, pensamentos de ódio, sentimentos de mágoas, muitas vezes constitui aquele lar perturbado. É muito comum observarmos essa realidade. Às vezes numa única rua, nós percebemos essas disparidades. Por isso, nós convocamos a todos os irmãos aqui presentes, para que em seus lares, em seus redutos domésticos, possam elevar os seus pensamentos amorosamente ao Cristo, a toda a falange do bem, do amor e da luz. Recorde-se do seu vizinho, daqueles que estão à sua direita, à sua esquerda, na frente ou em quarteirões distantes. Vibre luz, amor, para que haja dissolução desses sentimentos menores que na maioria das vezes oferecem aos corações enfermidade, desequilíbrio, dor e sofrimento atroz. É somente um pensamento, um sentimento, uma vibração, feita em nome do Criador, direcionada com os pensamentos voltados em Cristo. Podes muito bem auxiliar aqueles que fazem parte da tua comunidade. Que o amor possa permanecer em seu coração. Que a boa vontade conduza todos os dias a sua existência, para que possas, mesmo no seu caminhar lento e muitas vezes compreendido por você como insignificante, ser de grande valia
para a mudança que precisa ser feita. Que a paz, que o amor e que a luz reinante nesse ambiente possa impregnar o teu coração e a tua alma. Muita paz a todos.